Nesta semana estamos aprendendo que a lei de Deus atua como um professor que nos ensina o bom caminho, mas, obviamente, a lei não pode ser um meio de salvação, até porque a nossa natureza é corrompida e unicamente pelo sacrifício substitutivo de Cristo é que a nossa dívida para com a lei de Deus pode ser paga. Ao mesmo tempo, quando nós somos salvos pela graça, Deus nos transforma para que nos tornemos a cada dia pessoas melhores. E neste processo de transformação, a lei passa a fazer parte da nossa vida. Infelizmente, a nossa obediência não será perfeita, ela será progressiva, crescente ao longo de toda a nossa vida. O nosso grau de corrupção é tão grande que nós precisaremos da glorificação quando Cristo voltar, para que a natureza pecaminosa seja tirada de dentro de nós e assim nunca mais pequemos nem em pensamento. Mas enquanto esse dia maravilhoso não chega, nós temos que continuar em nossa jornada, nos apegando pela fé ao sacrifício de Cristo, ao perdão de Deus e permitirmos ao mesmo tempo que o Espírito Santo vá inscrevendo os princípios da lei de Deus no nosso interior. E a Bíblia nos mostra que quando passamos pelo processo de santificação e permitimos que o Espírito Santo nos ajude a obedecer a Deus, os resultados são sempre os melhores. Da mesma forma que um filho se dá bem na vida quando segue bons conselhos de seus pais ou avós, um filho de Deus se dá bem na vida quando segue os conselhos, as orientações do Pai Celestial. E vamos ver algo a respeito disso, como se encontra em Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Costumamos ler apenas o verso 7, porque é um verso muito lindo e encorajador, mas também deveríamos analisar a mensagem do verso seguinte. Vamos ler Josué capítulo 1, versos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você vê nesse texto Deus fazendo um convite para Josué ser forte e corajoso. Não ter medo, porque Deus disse para ele no verso 9 que Deus estaria com ele. Só que Deus condiciona o sucesso de Josué, a prosperidade dele em tudo que ele fizesse, Deus condiciona isso à obediência, a não adorar deuses pagãos, a seguir a todos os mandamentos, orientações prescritas na lei de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia, obviamente. Então, Deus até diz no verso 8, para Josué não cessar de falar deste livro e meditar dia e noite nas Escrituras. Porque a meditação nos leva a compreendermos melhor e a imprimirmos estas verdades na nossa mente. Meditar, refletir sobre aquilo que Deus ensina, possibilita que a nossa mente grave aquele ensinamento e ao mesmo tempo ajude-nos a aplicar esse ensinamento à nossa vida. Então, refletir naquilo que aprendemos nos ajuda a entendermos, a internalizarmos melhor os conceitos, de modo que isso, obviamente, vai gerar resultados maiores na nossa vida. Então, a prosperidade, o ser bem-sucedido, está ligado à obediência a Deus. Quando seguimos as orientações de Deus, nós não estamos comprando a nossa salvação, até porque não temos direito a nada. Ela é um presente e nós recebemos esse presente unicamente pela fé, como diz Romanos 5:1. Mas quando obedecemos, nós temos resultados. Em tudo na vida há resultados. Se seguimos as orientações de um bom médico, temos resultados. Se não seguirmos as orientações, temos outros resultados. Então, em todos os aspectos da vida, a nossa obediência a certas normas, certas leis, elas trazem resultados.
Se obedecermos, teremos resultados positivos. Se desobedecermos, teremos resultados negativos. Esta é a lógica da vida. Nós não podemos colher algo diferente daquilo que nós plantamos. Não é? Ao mesmo tempo, eu quero que você tenha em mente uma coisa. Mesmo que a nossa prosperidade e o ser bem-sucedido esteja relacionado diretamente à lei de Deus, isso não significa que você não deva ser uma pessoa inovadora, criativa e autoconfiante. Ok? Você não pode realmente deixar de lado a palavra de Deus e confiar apenas na inovação, criatividade e autoconfiança. Se você acreditar nessas coisas sem a orientação de Deus, você não vai ter todo o sucesso que você teria. Ao mesmo tempo em que você obedece aos mandamentos de Deus, você não pode deixar de ser uma pessoa inovadora, criativa e autoconfiante. Você tem que ter uma confiança própria, porque isso é resultado de uma boa autoestima. Isso não é colocar-se acima de Deus. Você tem que confiar mais em Deus do que em você mesmo. Mas se você não tiver nada de confiança em você mesmo, você não sai nem para a rua. Ok? Então, tenha em mente que a obediência aos mandamentos de Deus, aliada à inovação, à criatividade, à autoconfiança saudável, tudo isso é um somatório que vai contribuir para o seu êxito na vida espiritual, profissional, familiar. E não tem problema também assumir riscos. Porque muitas vezes, quando você decide obedecer ao mandamento de Deus, no seu trabalho, você assume riscos. Você pode assumir o risco de ser demitido. Se você, por exemplo, decidir não trabalhar no sábado ou num dia da semana que você julgue ser santificado, então você assume riscos. Então, obediência, inovação, criatividade, autoconfiança e assumir riscos não são coisas contraditórias. Desde que você não deixe os mandamentos de Deus de lado e não confie apenas naquilo que o mundo diz ser sucesso. Se nós aliarmos todas essas coisas, pode ter certeza que nós teremos êxito em nossa vida. Estaremos livres de problemas e tragédias? Obviamente não. Nós fazemos parte de um conflito cósmico entre o bem e o mal. E de acordo com Apocalipse 12:17, Satanás está irado contra a igreja. E quem é a igreja? Você é a igreja, eu sou a igreja, todos nós, os filhos de Deus, fazemos parte da igreja de Cristo. E Apocalipse 12:17, falando desse conflito cósmico, disse: irou-se o dragão contra a mulher, que em profecia significa igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui mostra uma ira de Satanás contra os filhos de Deus, que decidem observar os mandamentos de Deus, porque Satanás odeia a lei de Deus. Satanás odeia os princípios de Deus. Satanás odeia o amor. Porque, na verdade, os 10 mandamentos são 10 formas de amar. Os outros mandamentos na Bíblia são outras formas de amar. É por isso que Cristo resume a lei em 2 mandamentos, em Mateus 22:36-40, e Paulo resume a lei em um só mandamento, em Romanos 3:8-10, para dizer que a base de tudo é o amor. Então, que você ame a Deus e ao próximo suficientemente para obedecer a Deus, mas que você sempre tenha em mente que a obediência traz resultados positivos, mas enquanto estivermos no mundo de pecado, não estamos livres de problemas. O próprio Cristo disse em João 14:27, João 16:33, que ele nos deixaria a sua paz e que nós passaríamos por aflições, mas que poderíamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Em suma, Cristo deve ser o nosso foco. Se concentrarmos o nosso olhar e nossas atenções em Cristo, seremos pessoas bem-sucedidas na obediência a Deus, seremos pessoas bem-sucedidas na nossa profissão, na nossa relação familiar. Saberemos ser cristãos, obviamente, equilibrados em todos os aspectos da nossa vida. E lembre-se de Gálatas 6:7, aquilo que plantamos, nós colhemos. Se você ainda não se inscreveu,
você não pode ficar de fora da jornada sobre adolescência que eu farei de 12 a 14 de outubro deste mês. Então é importante que você acesse o link na descrição deste áudio para que você não perca a sua vaga e possa receber o link de acesso a esta jornada. Vai ser muito importante. Eu vou ensinar coisas muito especiais para você que é pai, para você que é mãe, para você que é adolescente ou pré-adolescente. E depois, durante a jornada, eu vou falar de um curso onde eu pretendo ser o seu professor ao longo de 18 videoaulas para ensinar o seu adolescente a mudar de vida e a viver a adolescência dentro dos caminhos de Deus, com sucesso, com uma base de saúde mental e emocional que possa prover sucesso a ele na vida futura. Então se inscreva, vai ser uma honra para mim ter a você participando também desta jornada sobre a adolescência. Amanhã continuaremos estudando sobre esse assunto, sobre a importância de a lei ser vista como um professor, não como um meio de salvação, mas como um professor. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.